A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a raiz de amargura. O escritor aos Hebreus alerta em Hebreus capítulo 12, verso 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitas pessoas dizem que vivem um vale de lágrimas, outras que têm uma vida amarga. Em geral, essas pessoas de fato podem estar passando por momentos muito difíceis e não estou aqui para questionar a experiência de vida ou o que as experiências da vida têm trazido para cada um, mas desejo apresentar o que creio ser da parte de Deus sobre a raiz de amargura. A raiz de amargura nasce de uma experiência negativa, vem de um acontecimento ruim, não planejado, que chega de surpresa e acaba por entrar em nossas vidas sem pedir licença e muda nosso pensar e nosso agir, podendo até mudar nosso futuro se não for bem tratada. Ela não entra como uma raiz, mas como uma semente. Muito disso está ligado à obra de nossa natureza caída, de deixar plantar, através de nosso descuido, uma semente de amargura no coração. Eu poderia até dizer que é o diabo que plantou, e em certas situações é ele mesmo, pois pessoas fora de Deus estão desprotegidas e, portanto, Satanás pode e vai colocar uma semente de mal, de inimizade, de ódio, mas boa parte das outras vezes é apenas nossa natureza humana, caída, destituída de Deus, que ainda permite que algum mal entre no coração. O homem não é mau por causa do diabo, ele é mau por causa do pecado. O diabo potencializa a maldade à medida que se dá lugar para ele. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 6, 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Nesse texto retrata bem o que acabei de falar, nem sempre é do diabo a semeadura. Boa parte das vezes são indivíduos sem Deus que estão até dentro da casa do Senhor, mas que voluntariamente ou inadvertidamente deixam que o mal dentro de si prevaleça e acabam criando contendas entre os irmãos. Veja o que o pregador nos diz. O Senhor abomina. Tudo muitas vezes começa com uma conversa, um segredo, e seguidos de falta de temor, juízo e vergonha, acabam gerando uma traição, uma perda de confiança, e com isso a porta se abre no coração ferido para a semente da amargura entrar. O triste nisso tudo é que muitas vezes quem faz pode não sentir naquele momento, mas quem sofre é inocente e foi ferido por traição. E a única forma de resolver isso sem crescer a raiz de amargura é perdoar quem te feriu, e isso precisa ser feito de uma forma rápida antes que cresça ou desça ao coração. Depois que desce ao coração, orar não vai adiantar, jejuar não vai resolver, dizer, vou tirar da cabeça também não vai funcionar. Por quê? Porque isso já está no coração. Se passar um tempo, irá virar um pé de amargura dentro da pessoa. Veja, não foi você que colocou essa semente, mas é você que tira. E se não tirar, começa a crescer e vai sair pela boca. E é esse um dos motivos que temos pessoas amarguradas, tristes, confusas, até dentro da casa de Deus. São pessoas que sempre estão reclamando e tudo quanto falam são palavras de rancor, palavras de tristeza. Você pode até contar a história mais engraçada, mas elas não riem, não acham graça de nada, pois as suas vidas estão cheias de acontecimentos sem perdão. Elas não têm alegria em suas vidas, nem alegria de viver. Tudo é difícil para elas. Vão perdendo a força, a coragem, o ânimo. Sentem-se frustradas o tempo inteiro. Olham para o mundo como se fosse tudo preto e branco. Não tem cor, não tem brilho, não tem vida, não tem alegria. Os dias delas são de pesar e solidão. Até os amigos se afastam, pois tudo que ouvem é só palavras ruins e negativas. Paulo nos dá um ensino precioso em Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Ele diz, deixe isso bem longe de você. Em outras palavras, ele está dizendo da amargura, arranca ela com folhas, galhos, raiz, tudo da tua vida, do contrário você não vai viver. Não é Deus que faz isso
é você. Você tem de fazer isso. Você que tem que tomar uma posição. Em Deuteronômio 29:18 está escrito: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. O que Moisés estava dizendo aqui, onde tem pessoas de coração dúbio, vai ter problemas. E pior, vai causar problemas nos outros. Gente que quer ter muita razão, tenha cuidado com isso. Ganha razão, mas perde a guerra. Quando Pedro, que ainda não era convertido, negou a Jesus por 3 vezes antes do galo cantar, a semente de amargura já estava entrando em seu coração naquele momento em que o galo cantava. Mas a Bíblia diz em Lucas 22:62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ou seja, ele colocou todo aquele sentimento de traição a Jesus para fora. Após a ressurreição, Jesus se apresenta aos discípulos e a Pedro e pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro precisava ter convicção que não havia nenhuma raiz de amargura em seu coração ou não poderia ser usado por Deus. Ele se privaria da graça de Deus. Não é pedir a Deus para tirar, mas é tirai. Você precisa tirar. Há pessoas que sofrem de coluna por problemas de raiz de amargura. A ciência afirma que nossas emoções afetam o nosso físico. Nossa coluna está ligada ao cérebro. No sangue pode correr amargura. Tem gente que anda torto, pois está cheio de amargura no coração. Não perdoa ninguém, acha que sempre tem a razão de tudo. O escritor aos Hebreus alerta: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa raiz contamina as pessoas. É algo terrível que se espalha como um incêndio. Vidas são destruídas e estão destruindo outras por causa da raiz de amargura. Depois estão cheios de doenças esquisitas, problemas de dores em toda parte, problemas de estômago, problemas de nervo, tremedeira, que ninguém sabe sua origem, nenhum médico descobre e que pela medicina não tem tratamento para elas. Sabe por quê? Porque a sua causa não é física, não é emocional, mas é espiritual. Deixaram a semente entrar, virou uma árvore produzindo frutos de maldades, com sua raiz cheia de amargura. Jesus, o nosso Mestre e Senhor, afirma de forma categórica em Mateus 6,14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E perdoar aqui é falar, é expor para fora. Não é apenas na mente, mas falando as palavras, deixando elas saírem pela boca. Você precisa trazer isso que está no mundo espiritual para o mundo físico, através da palavra falada. Tratar ele no mundo físico para depois voltar para o mundo espiritual. É assim que funcionam as coisas de Deus. Desta forma você terá vitória e se livrará de toda a raiz de amargura. Que Deus te abençoe.